até da semana passada e ouviram na sequência, os irmãos vão entender que esta carta que foi dirigida a Timóteo, eu já falei isso outras vezes, mas estou repetindo para os irmãos entenderem a necessidade de que evangelho, irmãos, não é apenas glória a Deus e aleluia e falar em línguas e ter os dons e a manifestação dos dons espirituais, mas o evangelho ele traz um conjunto ético, moral e espiritual. E não existe espiritualidade sem um conjunto ético e moral. Um anda ao lado do outro. Então, como a carta de Paulo a Timóteo é uma carta dirigida a um pastor, para que esse pastor aprenda a lidar com as situações da igreja, não é? Que não são fáceis, porque a igreja, mesmo sendo o corpo de Cristo, o templo de Deus, ela é constituída por pessoas, por famílias, certo? E cada família, ela recebeu uma informação diferente da outra, uma educação diferente da outra, teve uma cultura no seu processo de desenvolvimento diferente da outra. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele traz um conjunto de regras de conduta para que Timóteo entenda como ele deve proceder como pastor, como líder, não é? Com a igreja de uma forma coletiva e com a igreja de uma forma individual, na individualidade dos grupos que existem na igreja. Porque na igreja existem os grupos dos jovens, que são os jovens, os novos, que nós falamos a semana passada sobre isso, dos adultos e dos velhos. Nós tratamos isso aqui a semana passada, né? Foi 58 minutos falando sobre isso. A conduta, a postura que Timóteo teria que ter diante das moças, das idosas, dos idosos, dos jovens. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e de grande relevância para a igreja, para que vocês tenham uma visão ampla da situação. Porque às vezes a gente diz assim, a igreja deveria fazer isso, ou a igreja deveria fazer aquilo. Ou você que já escutou, não é? Deveria, mas vamos olhar o contexto daquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina tudo que a gente precisa saber, não é? Então, você vai deixar a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos hoje estudar o versículo 3 até o versículo 8. Capítulo 5 de 1 Timóteo, e nós vamos estudar do versículo 3 até o versículo 8. Todos acharam? Amém. Paulo diz: tratai com toda atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e
orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então veja como é forte a expressão de Paulo. Sobre essas questões da ética da casa. Paulo aqui está se direcionando às famílias crentes da igreja. E na igreja, na cidade de Éfeso, na qual Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, dentro do contexto histórico desta cidade, a cidade tinha, na época em que Timóteo estava lá, mais de 3.000 viúvas. Imagine uma cidade com mais de 3.000 viúvas naquele período. Porque normalmente as cidades ela não tinha uma grande concentração populacional como hoje tem aqui. Como nós temos na nossa sociedade moderna. É fácil você encontrar aqui no estado de Pernambuco mais de 10.000 viúvas, é muito fácil. Porque o número de habitantes aqui na cidade do Recife, eu estou falando aqui a nível de Recife, não estou falando a nível de estado. Mas a nível de Recife é fácil você encontrar mais de 10.000 viúvas aqui, fácil. Mas no contexto daquela época, em que as cidades, elas, por mais populosas que elas fossem, elas não detinham um grande número, como hoje temos na atual conjuntura da nossa sociedade. Primeiro pela modernidade, pela mobilidade, pela facilidade de comunicação, pela interação social que há hoje, que antigamente não havia isso que há hoje de forma abrangente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, naquele período, onde havia mais de 3.000 viúvas na cidade de Éfeso, e Timóteo precisaria lidar dentro da igreja com as viúvas também. Não era que só tinha na cidade, tinha viúvas que eram crentes também. Lembrando que nesse período, irmãos, as guerras elas vieram diminuir com a idade moderna. Mas antigamente tudo era guerra. Por quê? Porque um guerreava por possessões de terra, outros guerreavam para conquistar outros impérios, outras cidades, outros reinos, a fim de receberem tributos e manter o seu status social, manter o sustento de sua cidade à custa do trabalho de outros povos, como faziam os ninivitas, que tinham o hábito de lutar, de fazer guerra para tomar o que era dos outros, matavam os homens, escravizavam as mulheres. Não é? Eles viviam disso, de conquista, de destruir o que os outros construíam. Era assim a vida dos ninivitas. E não podia ser diferente dentro do contexto no surgimento da igreja, porque a igreja que Cristo fundou, Ele a fundou para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, seja rico ou pobre, branco ou preto, viúva ou não, casada ou solteira, com filho ou sem filho, não importa. Porque o desejo de Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo que nós lemos, que a vontade de Deus é que todos os homens
sejam salvos, não é? Então, dentro desse contexto, Paulo traz a Timóteo orientações importantes para que ele exerça um pastorado, uma liderança de qualidade, e que a igreja ela fosse saudável nas suas relações interpessoais internas, principalmente com relação à liderança da igreja, porque o pastor era Timóteo, Paulo era o orientador, e Timóteo tinha que colocar em prática aquilo que recebeu do orientador, que era Paulo. E aí Paulo traz aqui a Timóteo alguns princípios, não é? A palavra de Deus tem princípios claros acerca do cuidado com as viúvas. A igreja não pode negligenciar a assistência aos domésticos da fé. Repetindo, a igreja não pode negligenciar a assistência quanto aos domésticos da fé. Quando estes são necessitados e ao mesmo tempo não assumir o papel da família quando esta pode socorrê-las. Ou seja, a igreja não pode negligenciar o socorro aos seus membros. Porém, se o membro da igreja tem família, cabe à família e não à igreja. Como assim, pastor? Veja no versículo 16 do capítulo 5. Veja o que é que Paulo diz. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Ou seja, as que realmente são desamparadas. O que era uma mulher desamparada no contexto da época? Elas não tinham marido, elas não tinham filhos e elas não tinham herança. Então elas estavam completamente desamparadas, elas não tinham sustento de nada. Então cabia à igreja cobri-las com dignidade, trazendo a elas o sustento. Porém, se as viúvas tivessem irmãos, era a obrigação destes cobrir, ou seja, ajudar, mantê-las, socorrê-las, abençoá-las, para que não sobrecarregasse a igreja. Porque se sobrecarregasse a igreja, os recursos iriam se esgotar. E aí, em vez de ter ou dar uma assistência digna, ficaria uma assistência precária. Então, veja uma coisa de cada outra, né? Então, quando Deus dizia ao povo de Israel: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja nela mantimento. Deus come? Toma um cafezinho com pão e manteiga? Um ovinho frito? Não, irmãos. O mantimento, quem traz à igreja é a própria igreja. Para que isto seja repartido entre os que precisam. A igreja primitiva, a Bíblia diz que os que congregavam, os que comungavam, que participavam da igreja, traziam suas ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos. E não havia necessitado algum. Não havia necessidade, porque ajudaram, socorriam literalmente. E não é porque passaram-se 2000 anos que isso não precisa estar em evidência. Pelo contrário, agora mais do que nunca precisa estar evidenciado.
Não pode faltar. E a gente vai ver mais na frente que não era só a questão das viúvas, né, que precisavam ser assistidas, eram os órfãos, quem não tinha pai nem mãe, e pessoas estrangeiras que vinham ou que eram encontradas, simplesmente, irmãos, porque naquele período o processo de escravidão era muito rotatório. Uma pessoa que era encontrada na beira do caminho, que não sabia quem era o pai, quem era a mãe, que tinha morrido, que tinha fugido de uma guerra, que ninguém sobreviveu, muitas vezes eles eram capturados, levados presos e vendidos como escravos. Lembra de José? Que os irmãos de José, vendo passar uma caravana de ismaelitas, venderam ele para eles como escravo. Então era muito natural. Então Deus abominava, como abomina até os dias de hoje, aqueles que não ajudavam, não traziam nenhuma assistência a pessoas que estavam desamparadas por guerra, porque foi capturado para ser vendido como escravo. Então é bíblico e era uma exigência divina que assim o fosse feito. Isso está em Isaías 1, 17 a 23, Salmo 68, verso 5, e temos várias referências, né? Mas vamos adiante. Na época da igreja primitiva, as viúvas, assim como os órfãos, de modo geral, viviam em completo desamparo, pois a sociedade não dispunha de mecanismos de assistência social como em nossos dias. O único lugar que tinha socorro, assistência, amparo era na casa de Deus. Era no meio do povo de Deus. As leis que Deus deixou para o seu povo: amparar órfãos, estrangeiros e viúvas, porque Deus, ele se irava quando alguém não socorria as viúvas, não ajudava os órfãos e maltratava os estrangeiros. Entretanto, Paulo faz duas observações interessantes. A igreja deve cuidar dos verdadeiros necessitados em seu meio, de maneira que a ninguém falte o necessário para viver dignamente. Entretanto, Paulo adverte aos líderes cristãos para que tenham cuidado com os falsos desamparados, pessoas que usam sua situação de penúria e ociosidade para viver às custas do trabalho do próximo. O que quer dizer isso? Tem pessoas que estão nas igrejas, mas que não querem trabalhar, vive de pedir, e se você propor a elas qualquer tipo de trabalho, a desculpa é: eu não posso. Inventa até doença. Inventa até doença. Teve um caso aqui com a nossa irmã Nalva. Nalva vinha da casa dela, né? Na época ela morava lá em Dois Unidos, e ela vinha no ônibus, e quando ela vinha no ônibus, ela escutou, não é? Uma pessoa que estava sentada lá no ônibus ao lado dela, e tinha uma pessoa no ônibus que estava pregando. Ela disse: a igreja só presta para uma coisa, irmão. A igreja só presta para assistir, para dar. Mas quando eu estou precisando de qualquer coisa, eu vou na igreja, sempre eu recebo, mas não quero nada com a igreja. A igreja é bom para dar, só para vocês ir lá e pedir, que eles ajudam, mas eu não quero nada para a igreja. Isso não foi ninguém que disse a ela. Ela viu e ouviu com seus próprios olhos e ouvidos. Nossa diaconisa, a irmã Marinalva Batista. E ela testemunhou isso aqui.
Então existem pessoas que querem somente aquilo que os crentes podem proporcionar, mas não querem compromisso. É aquilo que nós falamos no domingo aqui na Santa Ceia. É quando alguém quer desfrutar do corpo, dos benefícios do corpo, mas não quer compromisso com o dono do corpo de Cristo, que é o próprio Cristo. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Quantas pessoas já chegou aqui? Pastor, o senhor tem cesta básica aí? Tenho. O senhor pode me arranjar uma? Não. Por quê? Porque é dos irmãos da igreja. Já estão separadas para os irmãos da igreja. Então se eu der a você, vai faltar para eles. Não, mas eu estou precisando. Não, se você está precisando, mas eu dou primeiro aos de casa. Se sobrar, eu os dou aos que não são de casa. É o que a Bíblia diz. Vamos ver? Gálatas, capítulo 6, se não me falha aqui, tipo e teco. Capítulo 6, verso 9 e 10 da carta de Paulo aos Gálatas. Veja o que é que Paulo diz. Capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Primeiramente, tem tradução que diz principalmente, aos da família da fé. Então eu não posso ou não devo cobrir alguém que chega aqui pedindo, sem que primeiro eu cubra os da casa. Como é que eu vou dar o outro? Ele está precisando, mas eu tenho que primeiro socorrer de casa. Eu não posso socorrer o de fora antes socorrer de casa. Ou alguém aqui trabalha o mês todinho, quando recebe o salário dá para o vizinho. É assim? É? Não, você primeiro tem que socorrer a casa. Socorrer em casa. Então, primeiro os que são de dentro. Se houver oportunidade, eu socorro os de fora. Mas primeiro os de dentro. É assim que o texto bíblico está dizendo? Sim ou não? É o que o texto bíblico está dizendo. Porque muitas vezes a gente quer ser bom para os de fora. Mas por de dentro a gente não é. Não é? É quando muitas vezes... Está no microfone. Baixa só um pouquinho, por favor. Então o que é que acontece? Às vezes, irmãos, escuta bem, a gente trata bem todas as pessoas que não são da família. Não é da família, é educado, é dócil, é alegre, é feliz, é caloroso, e o de casa trata mal. Como é que pode? Eu trato bem todos os irmãos. Aí na minha casa eu trato mal os filhos, trato mal a esposa. Como é que é um negócio desse? Se os de casa eu tenho que tratar melhor do que os de fora. Fazendo uma analogia entre a nossa família biológica e a nossa família espiritual, eu trato todos os crentes das outras igrejas bem, quando chega aqui. Aos da minha casa eu trato só no chicote. Como é que pode? Não tem como, irmãos. A gente precisa
não é suporte espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade, irmãos, ela não foge da moralidade. Anda junto. Anda junto. Não tem como. Elas não se separam. É um conjunto. Está ligado. Um está ligado ao outro. A gente precisa avaliar as pessoas. Aí alguns dizem assim, mas a igreja julga muito. Não é questão de julgar, é questão de prudência. Prudência. Olha, irmão, se tem os meus, eu preciso olhar para os meus. Não, pastor, porque eu sou da igreja tal. Fale com o seu pastor para lhe assistir. Ah, mas eu não falo nem com ele, eu não consigo. Ah, eu não posso fazer nada. Eu vou fazer o quê? Se você não fala com o pastor, se você não conversa com o pastor, se o pastor não lhe assiste, não sou culpado. Agora eu não posso estar você e descobrir os meus. Teve um caso aqui que aconteceu, de um irmão nosso, que nós somos, graças a Deus, aqui a gente não tem dificuldade com ninguém, e ele estava fazendo um serviço para uma igreja, que você já sabe qual é, que eu não vou dizer o nome, e nessa igreja que ele estava fazendo, tinha uma irmã lá na igreja que perguntou: ô irmão, o senhor vê seu pastor? Ele disse: vejo. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, eu almoço com ele almoça comigo, ele gosta muito dos meus filhos, nós nos deu muito bem. O seu pastor vai na sua casa? Ele disse: vai. Meu Deus, faz 2 anos que eu estou aqui esperando uma oportunidade para falar com ele, consigo. Ela ficou assim, estupefada, porque ele disse que eu ia na casa dele e ele ia na minha. Então você vê por aí o nível de relacionamento. Não existe, irmãos, não deve, né? Existe, mas não deve. Estrelas na igreja. O único astro da igreja é Jesus. Ele é o astro, ele é o dono da igreja. A ele é a glória, a honra, o poder, a majestade e o louvor. É a ele. Glória a Deus. Nós temos que nos ajudar, fazendo o nosso papel de crentes. Líderes e liderados precisam estar inteirados como corpo de Jesus Cristo. E dentro dessas questões, irmãos, que nós acabamos de falar, a gente vai destacar aqui alguns critérios importantes para os irmãos. Em primeiro lugar, a igreja precisa assistir as viúvas que são verdadeiramente viúvas. O sustento financeiro pela igreja deve limitar-se às viúvas que são realmente necessitadas. Ou seja, aquelas que não têm dotes nem parentes para mantê-los. Aí vem a palavra grega, keras, traduzida por viúva, significa que ela é despojada, privada de seu marido, portanto, frequentemente sem meios de se manter, sem meios de sustento. Quer ver um exemplo disso? Um milagre que Jesus fez? Jesus chega na cidade de Naim, e havia uma viúva que estava fazendo o quê? Indo sepultar o seu filho, o seu único filho. Ela era viúva e só tinha um filho, e estava indo sepultá-la. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, vendo-a, comoveu-se de íntima compaixão. Ou seja, Jesus colocou-se no lugar dela. Viúva do
ficou o filho. Perdeu o filho, estou frita. Não terei sustento, não terei respeito, não serei honrada, não terei uma série de coisas que ela tinha perdido. E o principal, ela tinha perdido os dois homens da vida dela, que era o marido e o filho. Morreu o marido, ficou o filho. Morreu o filho, acabou a vida dela. E Jesus vendo-a, a Bíblia registra, irmão, que ela não pediu nada a Jesus. Ela não pediu, ela não foi atrás de Jesus, ela não pediu socorro, mas Jesus viu e mandou parar. Glória a Deus. Oh, Glória. Mandou parar o sepultamento, ressuscitou o menino e devolveu a ela. Glória a Deus. O que foi que Jesus fez ali? Ele amparou a viúva. Não foi um milagre da ressurreição. Ali não foi um milagre da ressurreição simplesmente. Ali Jesus estava dizendo: eu estou te amparando, mulher, porque eu sou o marido das viúvas e o pai dos órfãos. É a manifestação do amor de Deus na vida daquela mulher, porque ela não pediu nada. Pode ler os textos. Está lá escrito no capítulo 7, verso 11 a 17 de Lucas. E quando a Bíblia diz que nós devemos sustentar financeiramente as que são verdadeiramente viúvas, veja o texto, repetindo o que a gente leu. Timóteo 5, 3 a 5, diz assim: tratai com toda atenção as viúvas que de fato são viúvas, são necessitadas. Tratai com atenção, ou seja, ajude, socorro, abençoe as que de fato são. Verso 4: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes, olha, se ela tiver filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Mas na frente a gente vai ver aqui o que quer dizer religião, viu? Zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo, ela faz o quê? Espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. Está falando aqui, uma viúva realmente crente, ela se comporta, ela tem conduta, ela não é leviana, ela tem uma vida ética e uma vida moral exemplar. Então essas necessitam e precisam ser atendidas pela igreja. As que verdadeiramente são viúvas. Havia um grande número de viúvas na igreja de Éfeso, como eu falei a princípio, né? 3 classes de pessoas eram especialmente cuidadas pelo povo de Deus: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, pessoas sem cônjuge, sem pais e sem casa. As Escrituras descrevem Deus como pai para os órfãos e defensor das viúvas. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Deuteronômio, bora ver? Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. Como é que tem a epígrafe aí desse texto na sua Bíblia? 14, 28 e 29 de Deuteronômio. Como é que diz aí, Santo? A minha é a lei a respeito dos dízimos. Os dízimos para o serviço do Senhor. Aqui na minha Bíblia, o dízimo trienal. Veja,
O propósito do dízimo é a manutenção da casa de Deus. E a casa de Deus não é o prédio somente. A casa de Deus é quem está dentro da casa de Deus. Porque o prédio sem a gente dentro não vale nada. Jesus não vem buscar o prédio. Jesus vem buscar quem está dentro do prédio. Essa casa aqui, ela não significa nada se a igreja, que é você, não estiver dentro. Porque o tesouro de Deus não é a parede, não é as cadeiras, é você. É você que tem um valor real de fato. Jesus morreu por você, não foi pelo prédio, foi pela sua vida. Vamos lá, 14, 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, trazem igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os da tua própria cidade. Isso para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se chegar, comer e saciar-se, para que Yahvé, o teu Deus, os abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Então você está vendo aí o cuidado de Deus com órfãos, viúvas e estrangeiros. E quem trazia o sustento deles, quem era? O povo que dava os dízimos. Porque dízimo é para isso, irmão. Para ajudar, para socorrer. O mês passado, nós fomos visitar, aliás, mês atrasado, mês de março, nós fomos visitar uma pessoa que estava precisando de um socorro. Um socorro grande mesmo. E foi eu e um irmão aqui da nossa igreja. E quando nós chegamos lá, a pessoa disse: pastor, eu estou precisando com urgência, pastor, mas não sei o que fazer. E eu disse: irmão, faça o seguinte, como já era um dia de terça-feira, eu tinha que vir para aqui. Aí eu deixei o irmão lá. Irmão, fica aqui com a irmã, ouça o que ela tem a dizer. Quando terminar, você vai lá na igreja e a gente conversa. Tá. Eu vim, que eu tinha que estar aqui no culto, e ele ficou lá. Quando terminou o culto, ele chegou. Ele disse: pastor, olha, assim, assim, assim. Aí eu perguntei a ele: vamos falar com o tesoureiro. Falamos com o tesoureiro: irmãos, a gente está precisando de um valor X, porque a irmã precisa fazer um exame muito caro e não tem dinheiro. E é um exame de urgência. Aí eu perguntei: irmão, quanto é o exame que a irmã vai fazer? R$900, pastor. Aí eu olhei para o tesoureiro: tem? Ele disse: vou ver. Ele falou: pastor, tem. Ele disse: leve. Faça o recibo. Ele fez: eu assinei o recibo. Leve para a gente. Estou precisando. Tem? Dá. Agora, se não tem, irmão, a gente não tem. A gente não vai inventar. Mas se tem, dá. É para isso. Agora, por que nós fizemos? Primeiro, porque é uma pessoa que a gente já conhece. É uma pessoa digna. É uma pessoa que a gente já sabe o procedimento e o processo dessa pessoa. Então a gente tem que, como o texto diz, as que verdadeiramente são necessitadas, vamos socorrer. Porque eu não posso fazer só. Eu posso querer fazer, mas se a tesouraria não tiver, como é que eu vou fazer? Tesoureiro, consulte aí, veja. O tesoureiro consulta: tem, pastor? Então pegue e leve. Não, o senhor vai comigo, tá certo. Eu estou no carro e nós fomos juntos, voltamos lá, está aqui, irmão. Mas, irmã, ela chorou tanto. Mas é o nosso papel. Queria eu poder fazer mais. Desejo fazer muito mais, mas a gente só pode fazer muito mais se todos juntos se unir. Todos juntos. Porque a igreja não é composta de uma pessoa. É um conjunto de pessoas. Daí vem o nome Eclésia ou Eclésia. Assembleia, reunião de pessoas.
Não é de um, é de pessoas, está no plural. Não é? Ainda em Deuteronômio, capítulo 26, vamos ver? 26, Deuteronômio, versículo 12 e 13. Diz assim, qual é a epígrafe que diz aí? O quê? Da terra. O dízimo do terceiro ano. A tua diz como? As primícias da terra. Mas veja que tudo está ligado ao quê? Tudo está ligado ao quê? A doação de onde? Da coletividade para abençoar a individualidade de alguém que precisa. Deu para entender? A coletividade de um grupo grande para abençoar a individualidade de alguém que precisa. Porque a gente não pode pegar tudo de uma pessoa só. Um exemplo. O irmão Ideni, a partir de hoje, está responsável para fazer a feira da irmã Zilma todos os meses. Fazer a feira, pagar água e pagar a luz. Não pode, irmãos. Por quê? Porque o irmão Ideni tem família. Mas se um, então, irmão, aí chega um e diz assim, eu pago a água. Ao outro diz, eu pago a energia. Já são dois. Ao outro diz, eu dou a verdura. Ao outro chega a dizer, eu compro as frutas. Ao outro diz, eu compro os cereais. Ao outro, eu compro o material de limpeza. Então você vê que já foi um conjunto de pessoas. Cada um deu um pouquinho e ninguém ficou sobrecarregado. Não perdeu o seu sustento. Então, quando fala aqui dos dízimos trienal, está falando da coletividade para abençoar a individualidade. Um conjunto de pessoas que cada um dá um pouco para que um pouco de cada um forme um conjunto para abençoar a individualidade. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Você vê a importância de você conhecer a palavra, de você conhecer a Bíblia? Para que você entenda o verdadeiro papel do crente. Isso é Paulo ensinando a Timóteo, a fim de que Timóteo ensine a igreja. Como ele diz, aqui na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6 do 1 Timóteo. Paulo diz assim, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Olha ele dizendo, orientando os irmãos. Então muitas vezes a gente quer dizer assim, rapaz, o culto foi tão vazio hoje. Vazio de quê? Porque você está aprendendo a palavra. Você está ouvindo a palavra. O culto é a Deus. E o culto a Deus é aprender sobre Deus e seus princípios, para que estes sejam aplicados ao nosso dia a dia, a prática diária da palavra. Quando Jesus diz assim, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que adoração é essa? Aí a mulher samaritana diz, Senhor, é aonde essa? Porque nosso pai Jacó diz que é ali, e os judeus dizem que é em outro canto. Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores, minha filha, que o adora em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não é nem em Jerusalém, nem aqui no monte. A adoração é todo dia onde você estiver. Glória a Deus. Porque o que é a adoração? É a prática da palavra. João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Paulo diz aos Gálatas 5,16, andai em espírito, e assim não satisfareis os desejos da carne. Então andar em espírito e adorar a Deus é
Jesus me ajuda, me abençoa para eu não errar. Não. Você trabalha, Tiago está lá levantando parede, derrubando parede, fazendo o que for. A espiritualidade não vai sair dele, não. Ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz, aquele que trabalha também no bom. Então quem trabalha está fazendo algo espiritual. Porque o espiritual não é aquilo que você não vê, o espiritual é aquilo que você vê. Jesus disse para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Então tem que ver. Espiritualidade que não é vista não é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela é manifesta nas ações, obras. Continuando. Três classes de pessoas eram essencialmente cuidadas pelo povo de Deus, que nós acabamos de ler. Deus proíbe que seu povo aflija os órfãos e as viúvas. Deus proibia, irmãos. Vamos ver? Êxodo. Tem que ler a Bíblia. Culto e doutrina é isso, ler a Bíblia, ensino. Tem que ouvir e conferir. Êxodo capítulo 22, versículo 21 ao versículo 24. Êxodo 22, 21 ao 24, diz assim: não maltratareis, nem oprimirás nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicarei as viúvas, nem os órfãos. Porquanto, se assim procederdes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá, e vos farei perecer por espadas. Vossas mulheres se tornarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Ou seja, Deus vai fazer com que as pessoas que maltratam, zombam e desfazem das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, vai fazer com que ele fique na mesma situação, para sentir a dor. Então o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, Deus de justiça. Deus proíbe que seu povo aflige os órfãos e as viúvas. Um magistrado que oprime as viúvas está sob um juízo divino. Quando ele fala de magistrado aqui, ele está falando das autoridades constituídas. Deuteronômio 27, 19 fala sobre isso. Os agricultores eram instruídos a reservar uma 10ª parte da sua produção para as viúvas e os órfãos, deixando a eles ainda uma parte da colheita. Deuteronômio 14, 28 e 29. Lembra de Noemi e de Ruth? Noemi ficou viúva e Ruth ficou com ela. Não é? Quando ela retorna para a sua terra, Boaz conhece a história, deixa ela pegar o que cai da colheita, e ele disse assim: deixa cair mais um pouquinho. Vocês estão entendendo, irmãos? Era a lei. Ajudar, socorrer, abençoar. E no caso ali eram duas, né? Os profetas de Deus denunciaram a nação por defraudar as viúvas. Vários profetas denunciaram. Deus, usando os profetas, falaram para a nação de Israel que não honraram, que não cuidaram das suas viúvas e dos seus órfãos. Isaías capítulo 1, verso 17 a 23. Jeremias capítulo 7, versículo 5, Ezequiel capítulo 22, verso 7, e Zacarias capítulo 7, versículo 10. Jesus demonstrou compaixão com a viúva de Naim, como nós falamos,
e enalteceu a oferta da viúva pobre. Olha, além de viúva, era pobre. Jesus disse: esta viúva deu mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha, enquanto que os outros deu o que sobrava. Ao mesmo tempo que denunciou os escribas, que devoravam as casas das viúvas e se escondiam atrás de uma pecaminosa ostentação religiosa. Os escribas, né? Que trabalhavam para ser vistos, ser aplaudidos por sua suposta espiritualidade que não existia. Porque fazia de conta que ia assistir as viúvas, mas até o que elas tinham, eles levavam, tiravam delas. Isso está em Marcos 12:40, né? A igreja de Jerusalém nomeou 7 homens cheios do Espírito Santo para supervisionar a distribuição diária às viúvas. Atos 6:1-6. Foi quando houve a necessidade de instituir um grupo ministerial chamado diáconos, que nós falamos sobre isso aqui há meses atrás, sobre o ministério diaconal, a importância desse ministério, que era de cuidar da massa, da grande quantidade de mulheres desassistidas, que precisavam ser cobertas as suas necessidades, e foi criado este grupo oficial da igreja para assisti-las, trazendo a elas o suprimento necessário. E diante disso, mais tarde, Tiago afirma, olha, é forte, viu? Tiago afirma que uma das evidências da fé verdadeira, da religião verdadeira, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago capítulo 1, verso 27. Que a verdadeira religião pura, olha, religião pura e imaculada para com Deus é assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Tiago capítulo 1, verso 27. Ou seja, ele está falando da aplicação da fé. No capítulo 2 de Tiago, ele diz: olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí ele diz: porque a fé sem obras é morta, não tem vida. O que ele está falando aí? Fé sem prática, cristianismo sem prática, Jesus sem vivência, não é religião, é seita, é engano, é falso, é ilegítimo. E a gente precisa, irmãos, ser de fato, para que nós tenhamos direito. Se nós formos de fato, nós teremos direito. Qual direito? O direito que Jesus conquistou por nós. Em segundo lugar, para a gente encerrar, que não vai dar tempo de falar tudo, mas em segundo lugar, para a semana a gente fala da terceira parte. A igreja não deve ocupar o lugar da família no socorro às viúvas. Ou seja, a igreja deve socorrer? Deve. Quem de fato precisa ser socorrido. Mas quem está necessitado e tem parente, é obrigação dos parentes da família socorrê-la. Uma profissão de fé religiosa que está aquém das normas reconhecidas pelo mundo, nada mais é que uma fraude miserável. A igreja não pode aceitar que sua caridade se converta em desculpa para que os filhos se eximam de sua responsabilidade de cuidar dos pais. É da competência dos filhos assistir os seus pais na velhice, assistir aqueles que estão desamparados, descobertos.
Um filho crente que abandona seus pais. Lembrando aqui, fazendo aqui bem uma observação. Filho não deve nada ao pai e à mãe. O filho existe porque foi desejo dos pais gerarem filhos. Filhos não têm dívida com os pais, mas filhos que têm compromisso com Deus, ele aplica isso na vida dos pais. Porque um filho crente, ele obedece à Bíblia quando diz em Provérbios 20, verso 20, que não deve abandonar os pais na velhice. Deuteronômio capítulo 27, verso 16, Deus amaldiçoa o filho que abandona os pais na velhice. Em Marcos capítulo 7, verso 10 a 13, Jesus denuncia a deturpação da oferta de Corbã. Nós falamos isso aqui, acho que no início do ano, no mês de janeiro, nós falamos sobre isso aqui no ciclo da oração, aqui na quinta-feira. A palavra Corbã quer dizer dedicado a Deus, e era empregada quando um homem queria dedicar seus bens à tesouraria do templo. Contudo, por um acordo com os sacerdotes israelitas, ele podia dedicar seus bens, seu dinheiro ou sua propriedade, ao mesmo tempo que os desfrutava durante a vida, deixando-os como um legado a serviço do templo. Presta atenção. Capítulo 15 de Mateus e capítulo 7 de Marcos fala da tradição dos anciãos que acresceram a lei de Deus. Acresceram, eles aumentaram leis cerimoniais devido ao paganismo aonde eles estavam inseridos. Os romanos que conquistaram a nação de Israel e durante muitos anos a controlaram e a dominaram, e devido a essa conquista, os escribas e fariseus adotaram um sistema de regras, de lavar mãos, de purificação, além das que já existiam. E diante dessas leis que eles foram inserindo dentro da lei de Deus, eles começaram a invalidar o mandamento de Deus. No caso, o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Foi o que eles fizeram quando Jesus, lá no capítulo 15 de Mateus e Marcos capítulo 7, quando os discípulos comeram, se lavaram as mãos. E eles se escandalizaram e chamaram a atenção. Disseram: os teus discípulos não lavam as mãos quando comem. E dentro desse contexto eles começaram a condenar não só a atitude como o próprio Cristo. E Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque enquanto eles estavam preocupados com uma simples lavada de mão, como ritual de purificação, pelo fato de que algum romano pisou no chão, a poeira subiu e bateu, contaminou o seu corpo, porque ele pisou. Então tornou-se contaminado porque ele era um pagão, era um impuro. E aquela poeira que foi levantada pelaquele pagão, bateu no corpo, ou na mão, ou em qualquer outra parte. Aquela pessoa estava contaminada, porque a poeira veio da parte de um pagão. E eles estavam mais preocupados com isso do que com obedecer a lei, honrar a lei de Deus. E o que foi que aconteceu? Jesus disse: olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos, contudo, vocês fizeram dos seus bens Corbã. Pegaram sua casa, seus objetos, suas heranças e entregaram no templo, porque era um acordo que eles faziam, para que quando seus pais estivessem velhos, ele não pegasse
pegasse seus bens e gastassem no cuidado com os pais. Aí dedicou o templo, enviou para a tesouraria do templo. Enquanto eles estavam vivos, eles desfrutavam de um status espiritual, aspas. Não, porque doutor fulano, ele é um excelente escriba, é um exemplo de obediência, ele dedicou todas as suas riquezas e seus bens ao uso, ao tesouro do templo. E quando seus pais precisassem dele, ele dizia: não posso te ajudar, papai e mamãe, porque peguei todos os meus bens e dediquei ao templo. E deixava os pais descobertos. A Jesus chamou de corbã, que quer dizer dedicado a Deus. Era empregada quando o homem queria dedicar seus bens à tesouraria do templo. Contudo, por um acordo com os sacerdotes israelitas, ele podia dedicar seus bens, seu dinheiro, sua propriedade e ao mesmo tempo desfrutar durante a vida, deixando-os com um legado a serviço do templo. Caso esse homem, segundo a santa obrigação natural e legal, tivesse o dever de manter os pais idosos ou enfermos, os mesmos sacerdotes o impediam de ajudá-los com esses fundos que eram corbã, para não subtrair o legado do templo. Aquilo que eu falei no começo, irmãos. O prédio que nós estamos aqui reunidos é importante? É. Mas ele só é importante porque você está dentro do prédio. Jesus não vem buscar o prédio do templo. Jesus vem buscar quem está dentro do prédio do templo. Quem é importante é você. Você é o tesouro de Deus na terra. Jesus morreu pela sua vida. Derramou sangue por você. Você é que é importante. Você tornou-se importante porque você é filho de Deus pelo sangue de Jesus. Então eles dedicavam ao templo e abandonavam quem de fato merecia a atenção, que era os pais idosos e enfermos. Esse caso suscitou a justa indignação do Senhor Jesus, pois, por um ímpio subterfúgio e sob uma aparência de piedade, eles queriam aparentar para a sociedade que eram pessoas de bem, que eram pessoas espirituais, que eram pessoas comprometidas, mas que de fato não eram. E isso não existe hoje, irmão? Existe. Existe. Muito. O filho violava o 5º mandamento, um dos principais mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo elenca 2 motivos pelos quais os filhos e os netos devem cuidar de seus pais e avós. Primeiro, retribuir a eles o bem recebido. É um reconhecimento. Segundo, quando você faz isso, você agrada a Deus. Esse gesto é aceitável diante de Deus. A demonstração de cuidado aos pais e avós traz glória a Deus, conforto à família e edificação à igreja. Para a gente finalizar hoje, vamos voltar para Timóteo. Versículo 6. Versículo 7. Capítulo 5, verso 7 de 1 Timóteo. Ordena esses procedimentos para que elas sejam
irrepreensíveis. Elas quem? As viúvas. Contudo, verso 8: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que o incrédulo, do que o descrente. Porque a fé, ela não... Escuta, a prática do cristianismo não começa no prédio do templo. A prática do cristianismo começa na tua casa. Foi aquilo que no começo eu falei. Às vezes a gente trata bem todo mundo, valoriza a mulher do outro, o marido do outro, o filho do outro, a casa do outro, mas não valoriza a tua casa, o teu marido, tua mulher. Todo mundo é bom, menos a tua. Todo marido é bom, menos o teu. Todo marido fulano é uma maravilha, mas tu não convive com ele. Quem sabe quem é ele é a mulher dele, e vice-versa. Mas o marido de irmão fulano é uma bênção, mas a mulher de irmão ciclano é uma bênção. Quem sabe é ele que vive com ela, e quem sabe é ela que vive com ele. Amém? Amém. Se você não entendeu o que foi dito, o que foi falado, você assiste o vídeo, que está tudo gravadinho, anota todas as referências e vai conferir tudo de novo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus.